queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui, abrilhantando essa noite de sábado, prestigiando a nossa reunião pública. E nós só temos a agradecer por estarmos aqui reunidos e unidos em nome de Jesus, em nome de Deus, e dessa espiritualidade maravilhosa que nos abraça, nos acolhe e nos impulsiona a caminhar no caminho do bem e na nossa melhoria, todos os dias. Assim, agradeçamos sempre a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, nesse refrigério, alimentando o nosso espírito, a nossa mente, os nossos corações para as nossas atividades diárias, né? Porque a gente sabe que viver não é fácil, mas estamos aqui para viver nessa batalha de aprendizado e crescimento. E com muita fé, todos conseguiremos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Vai depender do empenho de cada um. Então, que Deus os abençoe. Vamos para os nossos avisos. Como de praxe, nós temos a nossa sopa fraterna, né, que acontece todos os sábados, às 8 da manhã. E como somos um centro espírita, nós necessitamos de apoio e de doações. E sempre é bem-vindo aquele irmão ou irmã que deseja contribuir com esse trabalho tão bonito de assistência. Então, aqueles que querem trazer verduras, legumes, carnes, ossos, ou até mesmo se voluntariar para ajudar na distribuição ou mesmo para fazer a sopa, serão todos bem-vindos. A nossa campanha do Quiro amanhã será no Bairro Novo, aqui em Olinda, e em Santo Amaro. Então, aqueles que desejam participar, que é um trabalho realmente muito importante para aqueles que precisam trabalhar a caridade, a paciência, né, dentro da terapêutica espírita, é um excelente trabalho. A gente sai realmente engrandecido depois de uma campanha do Quiro. Então, amanhã, às 8 horas, concentração aqui para o preparo, e em seguida, uma equipe vai para o Bairro Novo e a outra equipe para Santo Amaro. Também temos o nosso encontro dançante, dia 10 de novembro, e os ingressos estão à venda a R$20. Aqueles que quiserem colaborar e que quiserem participar com essa festividade, procurem os trabalhadores da casa, que eles estão com os ingressos para serem vendidos. Amanhã, às 9h30 da manhã, nesse salão, nós vamos ter um feirão de roupas e sapatos. Serão roupas novas e semi-novas. Amanhã às 9h30. Os preços bem módicos para que seja revertido nas obras da casa. Então, de 9h30. Disseram aqui que tem muita coisa. Alguém está fazendo a triagem aqui? Você está? Amanhã, né? De 9h30. Então, Denise me informou que tem muita coisa, ainda falta muita coisa a ser separada. Então, realmente, aquelas pessoas que querem realmente comprar roupas, calçados, venham dar uma olhadinha aqui amanhã, de repente encontram alguma coisa interessante. E tem roupas com etiqueta ainda, viu? Me disseram que tem roupas novas e vale a pena realmente dar uma chegadinha aqui, né? E nós temos a nossa biblioteca, nós temos a nossa livraria que funciona conjuntamente aqui fora e que precisa ser prestigiada por nós. Então, quem quiser pegar emprestado um livro e quem quiser comprar um livro, lá é o local. Lá também vocês vão encontrar as bolsas que nós confeccionamos aqui com material reciclado de filtros dessalinizadores, que eu mostrei aqui sábado passado, e realmente vale muito a pena. Eu acho que a menor é 25, a maior 32, e vale muito a pena porque ela dura a vida toda mais 6 meses. Que realmente a resistência é muito boa, além de serem bonitas e muito bem acabadas. Na noite de hoje teremos como tema
seres orgânicos e inorgânicos e o princípio vital que nós vamos encontrar nas questões de 60 a 63 do Livro dos Espíritos. Quem nos dará a honra com a palestra é a nossa irmã Fábia Ferraz, da nossa instituição mãe, da FEP, Federação Espírita Pernambucana. Ao nosso lado esquerdo encontra-se o nosso servidor da casa, nosso trabalhador Wagner, que fará a prece inicial. E assim passarei a palavra para o mesmo. Muita paz para todos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos, encarnados e desencarnados. Vamos pensar em Deus e Jesus. Grandioso Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em teu nome. Senhor Deus, que possamos na noite de hoje assimilar bem os teus ensinamentos. Ensinamentos esses de fundamental importância para o nosso crescimento e evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, e que Deus seja louvado. Obrigado, Wagner. Muita luz para todos. E continuando nesse clima de harmonia e de paz, vamos fazer a leitura do nosso exórdio para depois passarmos para a nossa palestra. Vou botar minha lupa, senão eu enxergo. No livro Pão Nosso, Chico Xavier, por Emmanuel, a lição é a 125, intitulada Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, João, capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a convivência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as, porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida para os que ficam. E assim fica a palavra. Muita paz para todos. Vamos passar a palavra à nossa irmã Fábia para fazer a palestra da noite de hoje. Muita paz. Boa noite a todos.
Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui novamente nesta casa, que tem me acolhido com tanto carinho. Quero agradecer à equipe material e à equipe espiritual desta casa, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da casa, pelo tema de hoje, que nos impulsiona a estudar, a buscar, até porque a gente sabe que tem muitas palestras com temas talvez bem mais fáceis de você trazer uma mensagem à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho, e outros dão um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, é sempre bom quando a gente é desafiado a buscar algo que possa trazer um esclarecimento acerca da doutrina, um alento, um consolo, mesmo em meio a uma complexidade a ser tratada. Então, o tema ele não é um tema muito simples, mas eu espero que, ao concluirmos a nossa fala, nós possamos sair daqui. Pronto. Eu espero que, ao concluirmos a nossa fala, nós possamos sair daqui esclarecidos, e o próximo objetivo eu digo no final. Qual é? Vamos lá. Então, como o nosso irmão falou, seres orgânicos e inorgânicos, vai estar aí no capítulo 4, que fala sobre o princípio vital. E a gente vai analisar esses seres orgânicos e inorgânicos a partir desse princípio vital. Então, as questões 60 a 63, é óbvio que a gente não vai se prender apenas a essas questões, mas são as questões bases para que a gente possa fazer o nosso estudo. Na verdade, a palestra de hoje ela é um estudo, né? Então, a gente começa com uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 17, versículo 28, onde ele diz: em Deus nos movemos e existimos. Em Deus nos movemos e existimos. Um pouco complexo, né? Porque quem poderia dizer aqui que é Deus de fato? Quem poderia aqui, em sua essência, saber de fato definir o Criador? Complicado, né? Complicado ainda para a nossa situação atual. Um dia chegaremos a uma condição de entendimento maior, né? Quando isso nos for possível a partir da nossa evolução. Mas aí relembremos, questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Essa a maioria de nós sabemos de cor, não é isso? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, essa resposta ela é básica, ela é a base para que a gente possa compreender o tema dessa noite. Deus, inteligência suprema. Então, não há nada mais inteligente do que Deus. Não há nada superior em inteligência que Deus. Criador de todas as coisas, causa primária. Então, tudo aquilo que existe, com exceção do mal, porque o mal advém da nossa própria ignorância, foi o nosso Pai Criador que assim o criou. Então, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele diz que definir Deus é limitar. Limitar aqui a nossa própria mente, ainda tão pequena diante da grandiosidade do todo. Então, nós ainda somos muito pequenininhos, nós ainda não conseguimos compreender e abarcar tudo que existe no universo. A gente conhece, acho que menos de 5% de tudo que existe no nosso universo. Veja. Então, há muito a ser conhecido.
E Deus, como cerne dessa questão, como Criador de tudo, não estaria fora dessa nossa limitação. Então, Deus impõe-se ao nosso espírito. Ele se impõe, porém escapa toda a nossa análise. Ele se impõe através de quê? Através de tudo aquilo que nós possamos sentir, observar, analisar. A partir de nós mesmos, e se estendendo ao outro e a todo o universo ao qual nós podemos analisar. Então é na natureza, é em tudo o que nos rodeia. Se impõe. E se pararmos para observar direitinho, o nosso próprio planeta tão acanhado, provas e expiações, onde infelizmente o mal ainda prepondera, a dor, o sofrimento, mas que é rodeado de tanta beleza. E apesar do mal que nós mesmos criamos, veja quanta graça, quanto amor, quanta misericórdia, quanto equilíbrio, quantas bênçãos o Criador nos dispõe. E muitos de nós nem pensamos nisso, nem paramos para refletir, tão embebidos que estamos diante dos nossos próprios problemas, diante das nossas próprias situações que nós mesmos criamos. E que por vezes, muitas vezes, nós acusamos até o Criador. Tamanha a nossa ignorância. Pois bem, em Deus nos movemos e existimos. O que será que Paulo queria falar com isso? Será que ele queria dizer com isso? Em Deus nós nos movemos, existimos, sabemos que Deus nos criou, a todos nós. Mas nos movermos em Deus, como assim? Muito bem. Adentramos agora o nosso tema. No livro A Gênese, um livro infelizmente muito pouco estudado por nós espíritas, há dito o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, substância original. Então, todos nós estamos envolvidos, imersos nesse fluido cósmico universal. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz: o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo-Poderoso. Nesse elemento primordial vivem e vibram constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Estamos imersos, completamente imersos nesse fluido que cria tudo, inclusive dentro de nós. Então, esse fluido é emanado do nosso Criador. E o que é o fluido vital, que é o nosso tema? O fluido vital é um subproduto do fluido cósmico universal, também chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado e encontrado em todos os corpos vivos da natureza. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pois bem, o fluido vital, o qual nós vamos conversar na noite de hoje, ele vai derivar desse fluido cósmico universal, ao qual todos nós estamos envolvidos. Só que esse fluido vital está em nós, em tudo aquilo que é vivo. Continuemos. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica,
qualquer que seja a forma donde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Desde as plantas até o homem. Existe o fluido vital. Muito bem. Entendemos que estamos imersos nesse fluido cósmico universal. E entendemos que esse fluido cósmico universal, já que é Deus quem cria tudo, lembrando lá a nossa questão primeira, quando diz, olha, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o fluido cósmico universal emana do nosso Criador. Então, ele é o princípio de tudo, portanto, ele é o agente. Onde nós ficamos em tudo isso? Vamos ver como é que tudo isso começa. No mundo há dois elementos básicos, há Deus, nosso Criador, e dois elementos básicos no universo. Quais são eles? O Espírito, certo? É o elemento inteligente universal, e a matéria. A matéria é o instrumento do qual o Espírito se serve e exerce a sua ação. O que é isso aí? É a Trindade Universal. Podemos chamá-la assim, Trindade Universal. Inclusive, os Espíritos mesmos colocam lá na questão 27 do Livro dos Espíritos. Princípio de tudo o que existe. Tudo o que existe no universo é formado dessa composição, com essa composição. Pois bem, espírito e matéria são diferentes. Um corpo sem o espírito, ele não pode ser animado. Uma pessoa, depois que desencarna, falece, o corpo ele não pode se mexer. Está inerte. É preciso que haja a ação, obtenha a ação do Espírito. Pois bem, são diferentes, porém ambos se unem, atuam, para que possa haver uma evolução. Que evolução é essa? Esse Espírito que nós chamamos de elemento inteligente universal, ele é o espírito a que os espíritos chamam com E minúsculo. Princípio inteligente, espírito com E minúsculo. Sem a sua consciência e sem a sua individualidade. E, com o tempo, após um processo longo de elaboração e individualização, vai se transformar em espírito, agora com E maiúsculo. Isso quem nos ensina são os espíritos. Então, nesse processo evolutivo, o princípio inteligente, atuante, em várias formas, que nós vamos analisar quando chegarmos na parte dos seres orgânicos, inorgânicos, orgânicos, vamos perceber que esse espírito ele vai evoluindo pouco a pouco até chegar a se individualizar. Quando é que isso acontece? Não sabemos. O que sabemos, o que a própria história nos coloca, a própria ciência, melhor dizendo, nos coloca, é que há uma evolução constante dentro do nosso planeta. É o pouco que a gente consegue saber. Então, vemos que nós passamos por vários momentos históricos, milhões e milhões de anos, onde as coisas vão se transformando. Nosso planeta fora forjado, as espécies foram surgindo. Chega um momento em que o homem surge depois de tudo isso, depois de bilhões. O planeta trabalhando e as espécies evoluindo para que nós pudéssemos estar aqui. Do reino mineral, passando pelo reino vegetal, animal,
até chegarmos ao reino hominal ao qual todos nós pertencemos. Isso é uma longa história que a gente não vai adentrar aqui. E que a gente vê, quando a gente é pequeno lá na escola, ensino fundamental e médio, a gente vê dentro da matéria chamada História, nós vemos um pouco sobre essa evolução. Passamos por ela, todos nós. Essa não é a nossa primeira encarnação. Deus cria os espíritos simples e ignorantes e eles, pelo seu próprio esforço, vão galgando aí as condições de aperfeiçoamento. Cada um no seu tempo, onde a misericórdia divina sabe esperar, sabe ser paciente e caridosa para com todos nós e aguardar o momento em que nós possamos despertar para seguir a caminhada. Então, em A Gênese nós vemos o seguinte: o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo muito lento. Dentro desse processo, cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado a necessidades, às manifestações crescentes da vida. O homem é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. E olhe que quando nos individualizamos, quando adentramos ao mundo hominal, como éramos nós? Será que tínhamos essa forma que temos hoje? A própria ciência nos traz, através de suas pesquisas, de que isso também demandou um longo processo. E que muito pouco sabemos a respeito desse processo. Então, há quase 4 milhões de anos atrás, o homem era chamado pela ciência, devido às suas características, Australopithecus. Cada nome, depois passa o Homo erectus, quase 2 bilhões de anos, Homo sapiens, ou homens de Neandertais, 400 mil anos atrás, 100 mil anos a 60 mil surgem o Homo sapiens sapiens, somos nós, com essa condição que temos hoje. Condição evolutiva em todos os aspectos, principalmente a questão material, fisiológica. Então, isso demandou muito tempo. Estagiamos aí por vários períodos, por várias formas, até estarmos aqui hoje na condição de homens, termo geral, onde sabemos, por intermédio da doutrina espírita, que nos esclarece, sermos nós espíritos, com E maiúsculo, encarnados. Somos nós. Somos homem. O que é o homem? É o espírito, o princípio inteligente, aquele espírito lá criado como elemento geral primordial, depois de individualizado com o seu perispírito, que é o elo de ligação semimaterial, agora ocupando um corpo físico, temporário, destinado à nossa experiência reencarnatória neste momento, o qual deixaremos quando chegar a hora. Então, esse corpo de carne perecível irá voltar ao núcleo
da nossa terra, com todos os seus elementos orgânicos, e o nosso espírito se desvencilhará deste vaso de carne. Somos nós, espíritos encarnados. Muito bem. Vamos analisar os seres orgânicos e inorgânicos. Afinal de contas, passamos, estagiamos por todos esses processos. O que são seres orgânicos e inorgânicos? Lá no capítulo 4, capítulo que nos foi dado para que a gente possa conversar nessa noite, os seres orgânicos, assim é colocado, são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos essenciais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Já os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc, etc, etc. Vamos ver se a gente consegue entender melhor isso aí. Então, a gente tem uma tabelinha aqui evolutiva. Um resumo. Resumo da teoria da evolução segundo o Espiritismo. O que a gente tem aqui? O espírito com E minúsculo, aquele espíritozinho lá criado, elemento vital, elemento essencial no universo, e o espírito com E maiúsculo. Temos aqui divididos seres inorgânicos e seres orgânicos. Quem são os inorgânicos? Todo o reino mineral. É a matéria inerte, que nós acabamos de ler. E os seres orgânicos? O reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. O que a gente tem aí? Bom, do ponto de vista material, há seres orgânicos e inorgânicos. A matéria que é elaborada, que é utilizada para a formação desses seres é sempre a mesma. Nós vimos lá no início os 3 elementos, 2 elementos básicos do universo, Deus como agente, espírito e matéria. É o mesmo, e essa matéria ela vai se transformar ao infinito. Mas a base, a matéria básica, ela é a mesma. Essa classificação está relacionada à presença ou não do fluido vital em seus organismos. Ou seja, essa classificação de orgânicos e inorgânicos. Ou seja, a presença do fluido vital que animaliza a matéria. Essas informações nós vamos encontrar aqui nas questões 60 a 62. Foram as questões que nos foram propostas. Do ponto de vista moral, aí sim, nós vamos ter a classificação dos reinos. Mineral, vegetal, animal e hominal. Quanto mais evoluído, mais moralizado, mais responsáveis. Vamos ver agora quais são as características de cada parte dessa de reino, onde nós estamos analisando aí os seres inorgânicos e orgânicos. O que a gente pode saber aí dos seres inorgânicos? Que eles não têm vitalidade, que é matéria inerte, não tem movimentos próprios. Alguém já viu uma pedra andando por aí?
uma montanha, sair andando, vou sair daqui para aquele lugar? Então, são formados apenas pela agregação da matéria. Então, são os minerais, inclusive a água, as rochas, os cristais, enfim. Tudo o que existe no universo, que não tem a vida. E aí sabemos que essa vida que existe nesses seres, ela existe devido ao fluido vital. No reino vegetal, e aí leia-se tudo o que é vegetal, é composto também de matéria inerte. Ninguém nunca viu uma árvore andando, peraí, aqui está tão ruim, eu vou andar e vou para outro lugar. Porque se eu ficar aqui, olha, a cidade, as pessoas da cidade vão cortar para construir um prédio, então eu vou sair daqui e vou para outro lugar para escapar. Ninguém nunca viu uma árvore aí com uma linha na mão, saindo de um lugar para outro, né? Então, tem vida? Tem vida. Mas são inertes. Elas não podem se mexer. Então, é composto de matéria inerte, tem vida orgânica, ou seja, tem vitalidade, não tem consciência de que existem. A planta ela não tem essa consciência, eu existo, eu estou aqui. Não pensam, recebem as impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Então a gente sabe, por exemplo, o girassol ele vai em direção do sol. Há plantas que se abrem de manhã, flores que se desabrocham pela manhã e que se retraem ao cair da tarde, à noite. Mas se a gente for lá e despetalar, ela não vai sentir dor. Então são percepções apenas. O que mais que a gente pode saber? Não tem sensação de dor, não tem vontade, são submetidas à força mecânica, ou seja, o instinto de conservação é mecânico, tudo e qualquer instinto é cego e natural. Essas são as plantas. Então quer dizer que se a planta não sente dor, se a gente pode chegar lá e despetalar e quebrar e cortar e fazer. Será que a gente tem esse direito? Nós, enquanto seres mais evoluídos com relação às demais, qual é o nosso papel? É cuidar da casa que nos foi dada, do planeta que nos foi dado? É cuidar daqueles seres que dependem de nós, são as plantas, são os animais, ou destruirmos? Qual é o nosso papel? É interessante a gente pensar sobre isso. E os animais? Bem, os animais têm vitalidade, têm inteligência instintiva, têm individualidade. Então, tem uma espécie de inteligência instintiva, porém limitada, com consciência de sua existência e de sua individualidade. A maioria age por instinto, mas muitos denotam acentuada vontade. Esses, então, não agem só por instinto. Então, a gente sabe que tem muito animal, dependendo do animal, que a pessoa olha assim, puxa, parece uma coisa tão evoluída, principalmente os cães, que convivem mais próximos conosco, os animais domesticáveis. A gente consegue perceber, né, uma certa inteligência, uma certa afeição. Não é isso? O que mais que a gente pode saber do reino animal? Alguns animais praticam certos atos combinados, vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Não há criatividade. Não existe a criatividade. Esse livre-arbítrio do qual o animal é dotado é uma liberdade restrita aos atos da vida material. Todos eles dependem de nós, tanto os vegetais quanto os animais. Nós, enquanto seres superiores em inteligência, devemos também ser superiores em moralidade. Por que a gente está dizendo isso?
Porque muitas vezes a gente nota, por instinto, num animal, uma atitude, eu não sei se a gente poderia falar assim, mais humana do que determinados comportamentos que nós temos diante do outro, diante do próprio animal, diante do planeta do qual a gente está aqui vivendo por empréstimo. E o reino animal, hominal, perdão, aparecimento do pensamento contínuo. Então nós já pensamos, divagamos, refletimos, analisamos, tiramos conclusões, tomamos decisões diante das situações, domina todas as outras classes, possui inteligência especial, ilimitada. Então nós dominamos todos os outros reinos, todos eles. Mas será que nós sabemos conviver, extrair, sem causar destruição? Será que sabemos cuidar do nosso planeta? A resposta é bem clara. Basta que nós possamos fazer uma pesquisa e ver o tanto do que nós degradamos o nosso planeta e a situação em que nós estamos hoje, pela nossa falta de consciência, pela nossa falta de educação, pela ganância, pela arrogância do próprio ser humano, pela ambição desmedida. O que a gente está fazendo desse planeta tão bonito que Deus nos deu, nos ofertou? Porque se pararmos para observar, o nosso planeta Terra é lindo. É lindo. Mas nós destruímos. Porque não sabemos dar o devido valor às coisas que Deus criou e nos colocou na mão. E aí eu volto àquela questão, em agradecimento, o agradecimento que eu fiz por buscar, por ter sido ofertado esse tema para que a gente pudesse trabalhar junto. Porque ele abre os nossos horizontes e a gente passa a enxergar as coisas com outros olhos. Tudo é criação de Deus. E em tudo há misericórdia de Deus para cada um de nós, através daquilo que Ele nos oferta, de tudo que Ele nos oferta. Então, olha só, o Leon Denis nos diz, antes disso, o homem tem tudo que os outros têm, mas uma inteligência ilimitada, o livre-arbítrio, a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Completo? Conhecemos Deus de forma completa? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como conseguimos amar a Deus que não conseguimos compreender se nós não conseguimos ainda amar o nosso semelhante? Como conseguimos amar o nosso semelhante ao qual nós convivemos se nós não conseguimos nem mesmo nos amar? Olha o processo. Estamos no reino hominal, mas falta tanto para que a gente seja de fato esclarecido, para que a gente seja de fato consciente. Leon Denis, numa das frases mais celebradas, diz: no planeta, na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então é busca individual. Chegamos ao reino nominal, mas o que a gente está fazendo de nós? O que a gente está fazendo de nós? Na questão 63, a respeito do fluido vital, é dito: a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria, ou seja, que agente? O fluido vital.
Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem o agente. Ela dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. É o fluido vital. Nós necessitamos do fluido vital para a nossa sobrevivência. Na questão 70 do Livro dos Espíritos, ainda sobre o fluido vital, nos é dito: a quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres vivos, orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Alguns há que se acham saturados desse fluido, enquanto outros possuem quantidades apenas suficientes. Todos nós temos um fluido vital. Em nossa programação reencarnatória, nós viemos para essa experiência com uma estimativa de tempo que pode ser abreviada ou pode ser estendida. Vai depender do merecimento ou do que fazemos de nós. É o livre-arbítrio. Mas um exemplo de quem tinha o fluido vital de forma abundante. E aí a gente traz uma passagem que vai estar lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, que vai estar também no livro A Gênese, capítulo 15, que fala sobre os milagres do Evangelho, curas. E aí, lá no item 10 e 11, ele vai falar da cura da mulher que sangrava, né? A cura da hemorrágica. E aí conta-se no Evangelho que havia uma mulher, à época de Jesus, que ela tinha uma doença e ela sangrava, o útero sangrava há 12 anos. E pela religião judaica, essas mulheres elas eram excluídas da sociedade. Elas não podiam tocar nas pessoas, as pessoas. A mulher, no período menstrual, ela se tornava impura diante dos judeus, devido à religião. Então, não podia tocar ninguém. Enquanto estivesse ali naquele processo, todo mundo tinha que se afastar dela. Então, imagine uma mulher há 12 anos nesse processo de sangramento. Então, ela perdeu a família, ela não podia mais estar com a família, com filha, com o esposo. Era escanteada na sociedade, ninguém podia tocar. Havia gasto tudo o que tinha com os médicos na época, nada resolvia. Então ela ouviu falar que Jesus por ali passava e foi junto à multidão. Arrastava-se pelo chão para que ninguém pudesse vê-la, ou ela poder tocar em ninguém para não tornar o outro impuro. E ela acaba segurando, tocando nas vestes de Jesus. Quando essa mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus imediatamente se vira e pergunta: alguém me tocou? E os discípulos: mas mestre, tu não está vendo a multidão, todos te apertam, como poderemos saber quem te tocou? A mulher, por sua vez, sentindo que havia sido curada e com medo na situação, se apresenta a Jesus e conta-lhe a sua história. E o mestre lhe diz: tua fé te curou. Vai e ser curada da tua doença. E é interessante isso, porque veja, Jesus nem olhava para a mulher, não sabia nem que não havia direcionado o seu pensamento para a mulher. Ela foi atrás dele escondida, não falou com ele, apenas tocou. E por que Jesus não curou todos aqueles que tocavam a ele naquele momento? Porque eram muitos, e eram muitos doentes. Por que ele não curou os demais?
entrando. Isso é tão interessante. O que saíra de Jesus? Fluido vital. Porque Jesus o possuía em abundância. Fluido vital. E curava a doença daquela mulher. Mas por que ela se cura? Porque ela tinha fé. Ela o buscou com fé. A fé dela era tamanha que ela pensou, se eu apenas tocar no seu vestido, nas suas vestes, eu serei curada. Veja o tamanho da fé. Ah, mas Jesus já se foi. Embora ele tenha dito, eu ficarei convosco, estarei no meio de vós, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a nossa fé? Ah, Jesus naquela época, se tivesse fé, ele curava. E hoje? O que pode nos curar? Kardec faz um comentário. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Seria só Jesus que tinha esse poder? Ele não nos disse que nós poderíamos fazer bem mais? E os espíritos que nos seguiam? E os espíritos que estão conosco aqui nesse momento e que cuidam de cada um de nós? Porque há uma equipe espiritual nesta casa. Nada que é comandado só e somente só pela equipe material que aqui está. Não. Esse trabalho não é meu. Não é do nosso irmão, não é... Esse trabalho é de Jesus. E quem está com Jesus a ajudar? Será que estamos sós? E esses fluidos, eles não podem ser extraídos da natureza e sanar das nossas dores, as nossas doenças, através da nossa fé? Através dos espíritos? Quem leu as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, vai ver lá passagens em que os espíritos eles colhem fluidos da própria natureza para curar. E a água fluidificada? E o passe? Afinal, o que a gente vem buscar no passe? Fluido vital. Mas olha, é o mesmo processo. Não adianta a gente entrar na câmara de passe, sentar-se diante do médium passista e estar com a cabeça na conta de água de luz que a gente vai pagar daqui a 5 dias, ou que atrasou. Ou no problema que a gente está enfrentando. Mas é preciso entrega, é preciso fé. Porque se a gente se senta na câmara de passe para receber os fluidos vitais, que é um passe misto, tanto o médium que ali está a serviço, ele doa de si como os espíritos. Então é um passe misto. Ele ali está acompanhado por um benfeitor e aqueles fluidos passam para aqueles que estão necessitados ali naquela frente. Só que a gente só vai receber, nós enquanto necessitados, sentados ali, se nós estivermos receptivos. Porque se nós não tivermos fé, se não acreditarmos que é naquele momento a gente vai receber essa cura, essa ajuda, a gente repele. Não adianta de nada. Se não acreditarmos que aquela água que nós tomamos é um remédio para nós, de que vai adiantar? É por isso que toda aquela multidão que acompanhava Jesus, apenas a mulher hemorroísta, ela foi curada. Porque ela tinha fé. Todos os outros tocavam Jesus. Ela apenas segurou na barra do vestido. E foi curada. Depende da nossa fé.
Depende da nossa fé. Ah, mas os espíritos não ligam para mim, os espíritos não estão se importando. Todos, Deus, nosso Criador, está conosco, Jesus, nós é que nos afastamos. Nós é que nos afastamos. Então a nossa cura, a nossa paz, o nosso equilíbrio, depende de nós, da nossa fé, da nossa busca. Bater e se abrirá. Pedir e será dado. Mas como é que a gente pede? Como é que a gente bate? Lembra Jesus? Tua fé te curou. Tua fé te curou. Bom, fora isso, onde é que a gente pode buscar esse fluido vital? Olha, gente, a imagem que foi colocada aqui é uma imagem tão bonita, né? O que é isso? É a nossa nutrição. Apenas dessa maneira nós nos nutrimos com tudo. São os nossos pensamentos, são as nossas ações, é o cuidar com o nosso corpo, o veículo que nos foi dado para que nós possamos realizar as tarefas que nos foram propostas. Mas quantos de nós descarta, mata esse corpo, extingue o fluido vital que nós temos com o vício, na noite mal dormida, na má alimentação, nos pensamentos equivocados, no ódio? Quem assistiu ao filme Nosso Lar, ou quem leu o livro, vai ver que no momento em que André Luiz está no hospital, lhe é dito: quem poderia imaginar que a mágoa, o rancor, pensamentos desse tipo poderiam adoecer o veículo físico? Somos absolutamente responsáveis por nós. Então, a quantidade de fluido, questão 70 do Livro dos Espíritos, comentário de Kardec, a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Então Deus, veja como Deus é bondoso conosco, nos dá um planeta belíssimo, cheio de nutrições, de coisas boas para nós. Nós é que escolhemos de maneira equivocada. Então é preciso que a gente abra os nossos olhos e passe a enxergar o mundo que nos rodeia de uma outra forma. Entendendo que tudo o que Deus faz é perfeito, o que Deus nos dá por misericórdia, nós deveremos saber utilizar. Deveremos cuidar daqueles que nos são inferiores. São as plantas, são os animais. Porque esses pequeninhos, eles nos veem como deuses. Confiam em nós, assim como nós confiamos no nosso Pai Criador. Então nós devemos cuidar uns dos outros e cuidar daquilo que Deus nos deu com o mesmo amor e devotamento, com o mesmo respeito e consideração que nós queremos ser tratados pelo nosso Pai Criador. Se nós compreendermos isso, se ficar um pouquinho do que a gente conversou aqui nessa noite, nós vamos entender que tudo, de fato, conforme Paulo asseverou, tudo o que está ao nosso redor e a própria existência promana de Deus. Então, em Deus, de fato, nós nos movemos e nós existimos. Que possamos fazer bom uso de tudo aquilo que está ao nosso redor e que possamos buscar viver a nossa vida pautado no Evangelho, no bem, com a consciência plena dos deveres que assumimos e que devemos para conosco e para com o próximo. Gratidão pela paciência. Que Deus nos abençoe. Que Dr. Bezerra de Menezes
nos ajude a curar as nossas dores, as nossas feridas, de acordo com os nossos merecimentos, com as nossas condições. Muita paz. Fábia, obrigado pelos esclarecimentos, por essa palestra tão enriquecedora, que realmente vamos sair daqui mais reflexivos dos nossos atos, das nossas atitudes, né? E sorver mais coisas boas que o universo traz para nós, né? Aprender de maneira inteligente que somos a pegar esses fluidos, organizar dentro da gente e utilizá-los da melhor maneira possível para o nosso crescimento. Mais uma vez, obrigado. Leve o nosso abraço fraterno à Federação Espírita Pernambucana. Obrigado, Wagner, pela colaboração e obrigado a todos vocês por abrilhantar essa noite maravilhosa. Então, chegado ao fim, vamos fazer a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos, nos conectemos com Deus e com a espiritualidade amiga. Senhor Deus Pai de infinito amor e bondade, neste momento rogamos a Ti muita paz, alegria, harmonia, crescimento espiritual em nossas vidas. Que saibamos fazer as nossas escolhas de maneira inteligente, porque somos guiados por irmãos superiores que estão dispostos a todo tempo, a todo momento, a nos ajudar. Que aproveitemos essa ajuda se ainda não temos condições de caminhar sozinhos. Ilumina a todos nós, Pai, as nossas famílias, os sofredores de todas as ordens, e que levemos essa energia maravilhosa que aqui agora cai para os nossos lares e por onde passarmos. Sigamos em paz, que assim seja.